células, é diretora do Instituto Lidere, voltado para o treinamento e capacitação de líderes, e atualmente exerce também a presidência, ou você é presidente, hein, da Associação das Igrejas Menonitas do Brasil, e está como pastor titular da Igreja Evangélica Menonita em São José dos Pinhais. 5 minutos só para ler o seu currículo aqui, ainda. É uma boa entrevista. É uma boa entrevista, né? A gente volta semana que vem. Então, legal, tá bom. Tudo bem com você aí, Daud? Tudo bem, graças a Deus. Então, É um prazer estar com vocês aqui, né? E poder participar desse tempo, ministrar aula junto, ter você como amigo, né? Eu acho que é muito importante. Deus nos surpreende, sempre nos trazendo novas amizades especiais para nós ali. Né? Muito bem. Às vezes eu converso aqui com os amigos, né, e pergunto desde quando que a gente é amigo. E você não é amigo meu há tanto tempo, né? A gente se conheceu há não muito tempo. Você se lembra como que a gente fez essa conexão? Eu acredito que faz um pouco tempo, acho que menos que um ano ainda, é isso, né? Mas foi... por aí. Nessa média, sim. Mas nós nos conhecemos por intermédio do Jason. O Jason, você é culpado, Jason. Jason que fez essa ponte, né? Uhum. De ter nos apresentado. Eu conheço aqui um amigo aí, né? Você estava precisando de professores, de pessoas que pudessem estar junto da equipe, listados aí. Eu disse, vamos lá, vamos tentar. O Jason é um bom marqueteiro, viu? Porque ele fez uma propaganda grande a seu respeito. A gente fica, eu agradeço a ele por ter nos proporcionado esse link, né, essa ponte, né? E nos conhecemos aí, estamos aqui somando junto aqui na FATEC, é muito bacana, estamos nos sentindo muito bem aí com essa equipe toda aí, com os alunos abençoados, tá bacana mesmo. Tá bom, muito bem, a gente está feliz aí com você também aqui na sua atuação na faculdade. Eu sempre digo para os amigos que eu sou melhor fazendo perguntas do que dando respostas, então a minha ideia hoje aqui é fazer perguntas para o Daud, né? Claro que ele vai me devolver, talvez, né? Com outras perguntas. Vamos fazer como Jesus fazia? Devolver as perguntas. Dizem que as pessoas inteligentes respondem uma pergunta fazendo outra, né? E aí acaba a entrevista. Pessoal, é o seguinte, a hora do merchan já, olha só. O pastor Daud, pastor e professor, está lançando esse livro aqui. Esse livro se chama Crescimento e Revitalização de Igrejas. Então é de autoria dele, Crescimento e Revitalização de Igrejas, da editora Pisces, né? E então eu vou conversar com ele um pouquinho hoje sobre esse tema, mas também sobre outros temas. Não vamos ficar privados a essa temática, né? Mas, assim, o livro está sendo lançado agora. A gente nem fez o lançamento oficial, né? Saiu do forno agora, né? Recebemos essa semana da editora, né? Tá. Estamos começando a divulgar, ou seja, foi um trabalho aí já de 2 anos sendo escrito, sendo inspirado, né? Certo. E ele é um livro que vamos dizer assim, Deus trabalhou muito no meu coração, porque pela necessidade, né? Eu vi uma pesquisa há um tempo atrás, de um congresso de crescimento de igreja que houve aqui em Londrina, né, no sul-americano, em que o próprio palestrante, na época, ele comentava que a nível Brasil, hoje existe cerca de 300 mil igrejas no Brasil que tem menos de 60 membros no seu álbum. 300 mil igrejas com menos de 60 membros. Menos de 60 membros, de 40 a 60 membros assim hoje, né? Espalhados em todo o Brasil, de congregações, enfim, né? Todas as partes aí. Né? Isso me chamou muita atenção, porque o debate, justamente, a conferencista, ele trazia esses dados, né, ali, justamente para impactar, porque nós temos a noção hoje das megas igrejas, né, que existem a nível Brasil, né, e igrejas de médio e grande porte, né, e essas são muito faladas, essas que estão nas mídias hoje, mas esquecemos dessas igrejas pequenas, essas igrejas que hoje não sabem como crescer, ou estão paradas no tempo, ou são mais tradicionais, né, ou enfim, ou que não acompanharam a contextualização, né, não conseguiram se contextualizar e falar a linguagem para essas novas gerações, né. Então o livro justamente ele veio para, vamos assim dizer, como resposta para atender esse clamor, essa dor dessas igrejas que hoje estão dentro dessa estatística, né, negativa, né? E essa é a ideia. Então a maior parte das igrejas, ou não sei se é a maior parte, mas mais de 300 mil igrejas têm menos de 60 membros.
diria assim que essas igrejas precisam ser revitalizadas, é isso? Revitalizados, crescer, porque o reino de Deus ele é crescente, ele é Tá. dinâmico, né? É a vontade de Deus que cresça, né? E o Tá. próprio Senhor, ele deixa muito claro que ele é que dá esse crescimento. Nós temos que dar, temos que, vamos dizer assim, preparar para esse crescimento, né? Uhum. Eu me lembro uma certa vez que uma moça que estava participando de uma das conferências que eu palestrava sobre o crescimento de igreja, ela me perguntou, pastor, o porquê que a igreja não cresce? Aham. Ela estava se referindo à igreja dela, né? Certo. E eu respondi, olha, você não deve perguntar o porquê que a tua igreja não cresce, né? Você tem que perguntar para mim o que está impedindo ela de crescer. Essa é a pergunta certa, né? Porque a igreja por si O que própria impede a igreja de o crescer? que impede, não é porque ela não está crescendo, mas o que está impedindo a igreja de crescer? Porque a igreja por si própria, ela já cresce, né? Se ela estiver alinhada com os propósitos de Deus e também estiver dentro da visão, enfim, estiver tudo realmente dentro desses preparativos e deseja crescer, que é o mais importante disso tudo, né? Então, a igreja ela foi feita para crescer, né? Certo. Você sabe que eu faço com um livro, o que às vezes a gente faz com um filme, né? Sabe o filme que começa de trás para frente? Gosto A gente já de quer ver o spoiler. spoilers, Eu já fui ver as comentários, suas né? referências bibliográficas aqui, viu, Legal, Dati? legal. Aí eu vi aqui que você usa, inclusive, uma citação do Carlito Paz. A Isso. igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. O Isso. que isso significa? Eu sempre digo que a igreja não é uma religião. Não é uma religião, não é um local que você está ali frequentando no domingo, que você vai lá, assiste um culto e vai embora para casa. A igreja é uma família que você tem que estar inserida na vida da igreja. Né? Certo. Isso é bíblico, isso desde o início foi sempre assim na igreja. A igreja primitiva, lá em Atos 2, ela só crescia por causa que havia um comportamento de família, um comportamento que um sentiu as dores uns dos outros, havia uma unidade, uma cumplicidade, em que ambos estavam ali, vamos dizer assim, se ajudando mutuamente para esse crescimento acontecer. E isso chamava a atenção de Deus, porque o crescimento de igreja tem muito a ver com chamar a atenção de Deus. E quando é que chama a atenção de Deus? É quando você vive essa família dentro da igreja, isso chama a atenção de Deus, por isso que ele ordena o crescimento. Que legal, muito bem. Eu gostei aqui dessa ideia de pertencimento, né? Um lugar para pertencer. E deixa eu forçar um pouquinho a barra aqui, mas eu estava olhando a bibliografia aqui e eu vi que alguns dos autores que você usa aqui pertencem à minha biblioteca também, alguns que eu li, outros que eu não li, né? E é bom que a gente também conheça novos autores. Eu vi aqui que você trouxe aqui alguns autores que eu gosto, né? O Charles Swindoll, o Joe Stott, o Ed Stezer, né? Que escreve aqui também plantando igrejas missionais, o Spurgeon. Vi aqui que você colocou aqui o próprio Pascal Piragini, né? John Maxwell, eu até trabalho com o Instituto John Maxwell também. Legal. Mas vi aqui, Tim Keller, Igreja Centrada, a tua bibliografia tá boa aqui, viu? Tá de peso, né? Tá de peso aqui. Davi Lago é professor lá na PUC São Paulo e é pastor também em Batista. Vamos lá, o que mais que tem? O Campanhã eu trabalhei com o Josué Campanha. Conheço o Campanhá, meu amigo, ele teve pregando na nossa convenção, fizemos uma amizade muito grande, até hoje nós conversamos com ele. Você usou aqui o planejamento estratégico dele, né? Isso, é um trabalho muito bacana dele. Eu não sei se você sabe, eu trabalhei com ele um tempo também na CEPAL e depois na Visionar também, oferecendo consultoria para igrejas. Então, se você estiver assistindo aí, Josué, um abraço para você, viu? Outro para você. Isso aí. Tá bom. Vamos lá, deixa eu encher você de perguntas. Uma figura também que não está aí escrito, até porque ele escreve sobre outra temática, que também um rapaz que fala muito bem sobre o crescimento de igrejas, é o Tiago Matos. Tiago Matos. Da Rede, né? A Igreja Batista lá da Rede. Ele trabalha numa mega igreja com jovens, né? Ele teve pregando inclusive da nossa associação sobre revitalização de igrejas. Foi um show de bola. Que legal. Você gostou dele? Gostei. Gostou? Trabalhou muito bem. Ele conseguiu trabalhar com o tema de uma forma muito profunda, trazendo exemplos claros do dia a dia e impactou muito o pessoal. O pessoal saiu de lá. E esse tipo de palestrante nós queremos, esse tipo de divulgação sobre crescimento. Porque crescimento o pessoal tem que recordar para isso, que há uma urgência. Eu costumo dizer que o reino de Deus tem urgência. Né? O reino de Deus tem urgência. Nós não podemos
não podemos ser o crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Nós temos que agir, porque o reino tem urgência. Muito bem. Você falou do Thiago Marx, tem um livro dele, que inclusive tá devendo mandar para mim aí, viu, Thiago? Se você estiver assistindo, Jesus não é quem você pensa, é o último livro que ele escreveu, né? E eu me lembro que eu tenho um amigo meu que trabalha lá com ele, que trabalha com o Thiago Marx, que é o Thiago Cata, né? Thiago Cata. Os dois Thiagos trabalham na mesma igreja e o Thiago Cata, ele estudou aqui em Curitiba, né? Foi o Jonas Edson, né? E eu achei interessante que eu estava escrevendo um material sobre o crescimento de igrejas também e estudando algumas igrejas no Brasil. E eu um dia liguei para o Thiago Cata, que trabalha, né, com o Thiago Max, e falei: Thiago, você precisa marcar um encontro meu com outro Thiago, tá bom? Com o seu pastor titular. Eu posso conhecer a igreja em Indaiatuba? Ele falou: venha, né? Isso. E eu marquei um dia, cheguei lá, né? Eles estavam na fase de construção da igreja e aí eles estavam ainda usando o gabinete pastoral num outro lugar. E eu cheguei lá nesse lugar que era o gabinete pastoral. E aí o Thiago Cata falou para mim assim: você espera só um pouquinho que o Thiago Matos está ocupado agora, né, com outro pastor da igreja, é uma atividade bastante interessante. Eu falei: o que eles estão fazendo? Eles estão jogando videogame, estão jogando FIFA ali, né? Mas era um dia de folga deles e eu achei interessante, né, que você fala aqui no livro, né, que a igreja é um lugar para pertencer. E naquele dia eu tive a convicção de que as pessoas que trabalham ali naquele colegiado pastoral, elas têm esse senso de pertencimento, de participar inclusive de atividades que as pessoas acham que não é comum na vida do pastor, né? O lazer, o conversar, o ser amigo, estar juntos, né? Então achei legal assim, né, essa ideia aí. E o Thiago teve em março agora desse ano, o terceiro final de semana de março desse ano, ele esteve conosco ali, né? Passamos aí um longo final de semana proveitoso, jantamos juntos, conversamos bastante sobre o tema, né? O Thiago, ele tem um defeito muito grande, o Thiago Max, né? Deixa eu revelar defeitos do Thiago Max. Vamos ver se é o mesmo que eu percebi. Isso, você disse que é gaúcho, né? Você é colorado ou gremista? Gremista, então você seja bem-vindo, eu sou gremista também, né? Mas o Thiago Max é colorado, você precisa se converter, meu amigo. Esse é o defeito dele, esse é o defeito dele, né? Tá bom. O Daut, a igreja, você diz aqui no capítulo 1, é um organismo vivo, dinâmico, relevante e crescente. Você já fez uma mensagem com 3 pontos aqui. Isso. É um organismo vivo, aí vem os 3 pontos. Dinâmico, relevante e crescente. Assim, algumas pessoas dizem que a igreja é uma organização, né? Mas a organização parece algo que trava no momento. E o organismo não. Não sei se é isso mesmo? Eu acredito que ela é um organismo vivo que se reúne em forma de organização. Se reúne para, vamos dizer assim, para ser preparada a nível de organização, né? Então, porque igreja somos nós que eu digo em coletividade, né? Sozinhos nós somos o templo do Espírito Santo, mas em coletividade somos a igreja. Então, a igreja se reúne dentro dessa organização e a organização está ali para servir os propósitos desse organismo, e não ao contrário. E o organismo é um termo que vem da biologia, é isso? Isso, né? Pô, a gente não é da área de biologia. Eu sou, então. Nós não somos da área de exatas, nós somos da área de divinas, né? Divinas, é nova isso aí. Nós somos de divinas, né? Puxa, não vou lembrar o autor, viu? Mas que dizia que a igreja não é uma organização, é um organismo, porque um organismo, para se manter vivo, ele tem que permanecer em constante mudança e constante reprodução das suas células e tal. Essa é a comparação que tem, a metamorfose, então tem todas essas questões aí, porque senão ela morre, né? Então, quando você vê a igreja somente como um organismo que serve, quando as estruturas servem somente à instituição e não à missão, ela se perde, né? Ela termina sendo algo engessado, algo que perde a sua essência, né? Então ela tem que entender que o primeiro momento ela é perceber que a instituição ela está ali para servir a missão e não ao contrário. As estruturas são ferramentas para servir a missão que o próprio Senhor Jesus deixou, inclusive, né? Do ídolo do Senhor, né? E você vê assim hoje, quais são as mudanças assim que a igreja precisa fazer, que assim, em termos de estrutura, você consegue enxergar? Não sei se você explica no livro também, né? Porque eu estou pegando o seu livro essa semana
acredito assim que o primeiro momento, quando se fala em essas mudanças, essa revitalização de igrejas, um dos tópicos importantes é a revitalização do coração do pastor. Né? Eu acho que toda a revitalização começa no coração do pastor. Quando o pastor não está, vamos dizer assim, com o seu coração apaixonado, né? Quando essa paixão se vai, a tendência é que também a sua expectativa, a sua vontade de fazer a coisa crescer, de levar para frente, a sua vibração, tudo isso diminui bastante. Né? Eu acredito que o crescimento da igreja começa com o pastor, ele que puxa tudo isso, ele que traz tudo isso à tona, ele que deve ser um inconformado e gerar inconformismo no meio da igreja. O pastor, então, é um inconformado. Ele tem que ser esse inconformado, né? Eu me lembro um pastor americano que assumiu, jovem, que recém havia assumido a sua igreja centenária, né, nos Estados Unidos, e ele ficou apavorado dele, ele tinha mais de 100 anos lá e tinha lá com 60 membros. Né? E o máximo que ela conseguiu ali foi 300 membros, e com o passar do tempo terminou se esvaziando, se esfriando. E o primeiro sermão dele: eu sou um inconformado. Né? Eu estou inconformado. Eu estou indignado, inconformado com a situação. Você é um inconformado, Brasil? Eu sou inconformado. Eu acho que o princípio da igreja, o princípio do crescimento da igreja, da revitalização, do avanço do reino, tem que ver com o inconformismo. Né? Não existe crescimento para acomodação. Né? Para acomodação, para pessoas que estão, já está tudo bem assim, deixa como está. Né? Tem que haver vamos dizer assim, esse inconformismo, né? De ver almas indo para o inferno enquanto eu estou parado, enquanto eu tenho condições de dar mais de mim, de fazer um pouco mais, mas não estou fazendo, mas estou olhando somente para dentro de mim, para dentro daquilo que eu já fiz até agora, né? E satisfeito com aquilo que eu já fiz até agora, né? E não experimento o novo de Deus nisso tudo, né? Porque o crescimento da igreja é algo novo que Deus nos traz, mas para experimentar esse algo novo é necessário que você queira experimentar disso, esteja inconformado com o velho para receber o novo de Deus. Né? Eu costumo dizer que, por exemplo, as tradições, né? A tradição é algo muito bom. Por quê? Porque, por um lado, porque começou ali. Começou tudo por ali. Né? Eu acho que nós todos somos frutos de um grupo lá no passado, muitos anos atrás, que começou uma igreja, começou uma convenção, e nós estamos lá atrás. E somos frutos dessa tradição que começou lá atrás. Agora, o que acontece hoje? É que essa tradição não pode caminhar no nível de tradicionalismo, que é uma prática para os dias de hoje. Né? Ou seja, praticar esse tradicionalismo para os dias de hoje no aspecto vamos dizer assim, de não fazer a leitura correta com essa geração que nós estamos vivendo, com esse tempo que nós estamos vivendo. Né? E eu acredito que nós temos como alinhar as duas coisas. Nós podemos manter coisas boas que foram feitas na igreja sem precisar nos excluirmos ou recuarmos com medo de enfrentar o novo que está pela frente, de enfrentar as novas demandas que estão acontecendo, né? De ser uma igreja corajosa, uma igreja que meta a cara e diga: olha, nós estamos aqui para fazer a diferença, não? Uma igreja para fora, né? E é isso que nós sentimos muito hoje, que a igreja se tornou muito para dentro, né? Ela não consegue mais ser uma igreja fora dos muros, né? Uma igreja que vá e dê bom dia para o seu vizinho. Essa é a grande questão, né? Então, eu falo muito isso no livro também, que nós temos que quebrar esses paradigmas, né? E sairmos desse platô, desses estigmas, assim, desses medos, e enfrentar. Né? Então, inclusive a primeira parte do livro, eu trabalho muito com isso, eu trabalho muito com conceitos, né? Com encorajamento, com impacto, com conscientização de tudo isso, trazendo as pessoas para dentro disso, trazendo a base bíblica disso tudo, porque durante muito tempo se foi falado com relação a quantidade de pessoas algo que contamina a igreja. Você falou aí de tradição, de tradicionalismo, né? Tem até uma frase antiga, né, que diz que tradição é a fé viva dos que já morreram, e tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Exatamente. Até alguns atribuem, acho que o Papa Francisco falou essa frase há um tempo atrás, mas alguns atribuem ao Charles Swindoll, né? Mas quem falou foi esqueci o nome dele, acho que um pastor ali da Ásia, esqueci o nome dele, né?
mas me chama a atenção, né, a Isso. frase: tradição é a fé viva dos que já morreram e tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. E querem manter isso vivo até hoje. Né? E aí que trava a igreja muitas vezes. Então a tradição é uma coisa boa, mas o tradicionalismo é uma coisa ruim que trava a igreja. Que trava a igreja. Então, o que eu percebo hoje em dia? Você tem dois tipos hoje muito claros de demanda com relação à questão da falta de crescimento. Um é aqueles que estão travados por não saberem lidar com esse tradicionalismo, né? Não saberem, com medo com medo que a sua cultura, o seu costume, a sua tradição, ela seja extinta de vez, né? E não é por aí o caminho, não é esse o caminho, inclusive o crescimento da igreja não prega sobre isso, pelo contrário, nós temos que aproveitar aquilo de bom que está sendo feito e, em cima disso, espalhar para outros, trabalhar melhor em cima dessa questão, né? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, além da questão da tradição, né, do tradicionalismo, melhor dizendo, existe aquelas igrejas que não são tradicionais, mas não sabem como crescer. Ou seja, não tem uma visão clara sobre o crescimento, não sabe como dar os primeiros passos. Certo. Então, esse livro ele tenta atingir os dois grupos, né? Positivamente, é claro. Né? Então, provavelmente você também vai dizer aqui sobre inovação, né? Sim, novidades, todas as questões. Né? Claro que a ideia toda é justamente atingir esse grupo de pessoas que pararam no tempo por causa das tradições ou aquelas que querem avançar, mas não sabem como avançar. Esse é para esse tipo. Nós não procuramos trabalhar com megas igrejas, ou igrejas que já estão quilômetros à frente, porque já tem toda uma filosofia ministerial interna e que, com certeza, esse tipo de leitura não atingiria tanto eles, né? Porque eles já têm a própria revelação local, já tem a própria dinâmica que está dando certo. Né? Então, você vai falar aqui num dos capítulos, tem 14 capítulos o livro, né? Mas o capítulo 10 fala sobre desenvolvimento de estratégias de revitalização na igreja. Fala de uma delas ou duas para a gente, assim, quais são as estratégias que a gente pode utilizar hoje na vida da igreja, já que a gente fala, né, que a igreja precisa de novidade, que o nosso Deus é um Deus de novidade, né? Eu dizia aí hoje, Romanos, nosso Deus é um Deus de novidade. O que você tem aí de estratégias novas aí para a igreja? Eu acredito assim, que uma das principais são os pequenos grupos, né? Os células, né? Ou grupos pequenos, enfim, cada um chama de uma forma. Peraí. Abraço pro pessoal da minha célula aí, viu? Ele tá falando de célula, grupo pequeno, tá bom. Segue o fluxo aí. Então, existe essa questão. Eu acredito que é uma estratégia que tem sido bastante divulgada nas igrejas. Mas qual é que é o grande problema hoje, né? Igrejas tradicionais, a maioria não trabalha com célula. Né? Até porque isso, né, descaracteriza um pouco essa questão. Já mudou bastante, né? Não, mudou, com certeza. Mas assim, uma boa parte mais radical ainda se mantém fechada com relação a isso. E quando trabalha meio que pisando em ovos, isso e tudo. Né? Então, nesse nível de estratégia, nós trazemos uma questão vamos dizer assim, de pequenos grupos a nível de apacentamento, realmente. Né? O líder é um líder apacentador, né? Em que ele está ali para cuidar dessa pessoa e exercer vamos dizer assim, esse pastorado, de fazer esse acolhimento mais próximo da pessoa ali. Né? Mas aonde que está a grande questão aí também? Muitas pessoas, uma vez eu conversei com um amigo meu, um pastor da cidade de Blumenau, ele perguntou assim: pastor Daud, eu tenho 5 pequenos grupos, né? E esses 5 pequenos grupos já fazem 10 anos que estão na minha igreja. E nunca cresceram, nunca multiplicaram, ficou 5 ali, virou panelinha. Né? Então, o que acontece? E aí ele se frustrou porque ele implantou os pequenos grupos, mas implantou da maneira errada. Queimou etapas, e aí começou da maneira incorreta. E resultado, ele se frustrou e não deu certo. E aí no livro a gente procura ensinar justamente a maneira certa, né? O passo a passo de fazer isso de forma que não venha frustrar e também damos algumas dicas, estratégias para fazer vamos pensar assim, essa mudança toda que tem que ser feita ali, né? Você fala aqui, né, transicionar, né? Sobre renovar os ambientes e espaços físicos. O ambiente importa? Importa. Porque o ambiente, hoje, por exemplo, as pessoas, já foi confirmado que quando você está num ambiente mais confortável, mais chamativo, mais atraente, você se sente mais à vontade naquele ambiente, né?
Então isso faz muito parte do ser humano em si. Certo. O ser humano, quando ele está num ambiente mais convidativo, né, as pessoas se sentem amadas. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos um trabalho lá que é chamado de Café com o Pastor. Né? Esse Café com o Pastor, o pessoal, todos os novos que querem ser membros, eles passam por um tempo de conversação ali, passam um café gostoso ali, recebidos com festa, com balão, com uma torta, enfim, várias situações ali, né? É só para membro da igreja? É Eu só posso ir lá também não, um dia? você pode, só mas para aparecer lá. só para aparecer na hora? Sim, com certeza. E aí o que acontece? Aí a gente senta ali no círculo, né? E faz a seguinte pergunta, uma das perguntas, melhor dizendo, o que te atraiu para essa igreja, para você vir para cá? Foi a pregação, foi o louvor? E a gente sabe que, humanamente falando, geralmente o cara responde, não, foi o louvor, em primeiro lugar, depois vem a pregação, ou vice-versa, né? Sempre oscila entre os dois, né? E, em terceiro lugar, o cuidado com as crianças, né? Que geralmente pega muito isso, né? Então, geralmente a dinâmica é essa. Mas nós percebemos que depois que nós mudamos os nossos ambientes, mudamos nossa estratégia de receber as pessoas, um acolhimento diferenciado, né? Um ministério diferenciado ali, com formato diferenciado, e mudamos todas as informações da decoração, mudamos tudo realmente chamativo. E eles falaram, olha, eu vim porque é um acolhimento, eu nunca senti um ambiente tão acolhedor, tão carismático, tão gostoso de estar, uma igreja que a gente já chega sendo impactado, né? E com uma essência que durante o culto inteiro a coisa acontece. Então, aí eu comecei a perceber que a glândula pituitária da minha igreja não se tratava somente... Explique glândula. Então, eu vou lá para... Então, o que seria a glândula pituitária? Agora você falou difícil aí, viu? O que seria a glândula pituitária? Que eu falei da minha igreja, né? Quando você observa, por exemplo, uma pessoa que ela é anã, nasceu anã, né? Ou é gigante, né? Gigantismo, né? A ciência explica isso que, olhando o cérebro da pessoa por baixo, né? Nesse sentido assim, por baixo, existe uma glândula do tamanho de um grão de feijão. Aquela glândula é a glândula pituitária. Ela é responsável pelo crescimento de uma criança normal. Então, quando aquela glândula está com problemas, né? Genéticos, enfim, então aquela criança ela é anã, ela tem dificuldade e não cresce, vira anã, ou ela tem o gigantismo, né? Que vai a 1 metro e pouco, 2 metros ali de altura, né? Então depende como está a saúde daquela glândula pituitária, ela pode ser uma criança que por mais que se alimente, ela nunca cresça, vire anã, ou vire uma criança com uma estatura muito pequena, né? Que não necessariamente é chamado de anã, né? Porque anã tem toda uma característica diferenciada, né? Ou ela cresce de uma forma 2, 3 metros, ou 2 metros e 80, sobre 2 metros alguma coisa, né? Isso é a glândula pituitária, quando ela está doente. Trazendo isso para a igreja... Então, eu vou fazer um desafio para o pessoal que nos acompanha, né? Para fazer um resumo agora do que é a glândula pituitária, viu? Que eu anotei aqui para não escrever, não esquecer, né? Coloca aí nos comentários aí, o que você entendeu por glândula pituitária. Vamos lá. E aí trazendo isso para dentro da eclesiologia, a glândula pituitária é aquilo que faz a tua igreja crescer. Né? Eu acredito que toda igreja ela tem o seu carro-chave, a sua marca de crescimento. Como é o louvor, por exemplo. Né? Por exemplo, claro que eu não fiz uma pesquisa exatamente sobre essa situação ali com a igreja Alagoinha, né? Mas pelo menos na década de 80, 90, era o tal de louvor. A referência deles era o louvor. É o louvor. Então, o Brasil inteiro conhecia eles pelo louvor. E presumia-se que o crescimento deles estava atrelado ao louvor. Né? E a explosão de crescimento dele. Então, a glândula pituitária da Alagoinha era o louvor. Então, o investimento dele, tanto financeiro como na questão de bons músicos, bons cantores, bons instrumentos, estava no louvor. Porque isso é que atraía pessoas e mantinha as pessoas na igreja. Né? Agora, por exemplo, você vai pegar outros tipos de igreja em que você tem pregadores de primeira linha, ali é a glândula pituitária que o cara vai para a palavra, tem uma palavra profunda, bíblica, bibliocêntrica, teológica, e ali mantém aquela pessoa. Eu vou lá porque é uma igreja da palavra, uma palavra muito profunda. Né? Aí eu vou numa outra igreja porque as crianças são impactadas com um trabalho muito bonito, e o nosso cargo-chave é o trabalho com criança. Nossa igreja é conhecida na cidade por isso. Né? Você falou bastante do trabalho com crianças, né? Acho que é a segunda vez que você cita, né? E eu vejo assim,
veja se você me compreende, né, se eu estou certo na minha interpretação, Sim. que às vezes a igreja não investe no trabalho infantil, ela investe em muitas áreas, mas não investe com as crianças. Eu me lembro que uma ocasião, né, até um amigo meu, que é pastor também, ele comentou o caso dele visitar igrejas, e ele chegou numa igreja que o pessoal cuidava de tudo desde o primeiro momento. Então quando ele ia estacionar o carro, já chegava um manobrista para manobrar e falou: o senhor pode dar a chave do seu carro que a gente vai estacionar o seu carro. E ele foi preocupado, né, ele entregou a chave do carro, mas ele foi preocupado com o que vão fazer com o meu carro, né? Aonde que vai ser estacionado e tal. Poxa, eu dei a chave do meu carro, né? E ele chegou à seguinte conclusão, que depois ele entrou na igreja e as crianças foram para a sala infantil e tal, e ele ficou mais preocupado com o carro, né, do que com as crianças. Quer dizer, ele não tinha pensado, né? Eu estou mais preocupado para quem entreguei a chave do carro, mas todos os dias, todos os domingos, todo culto a gente entrega as nossas crianças, né? Às vezes para as pessoas que a gente não conhece. E isso acontece nas igrejas, com quem visita a igreja, né? Então aquilo me acendeu uma chave naquela ocasião para também se preocupar com esse fator, né? Do cuidado com as crianças, né? Da segurança, quem está cuidando delas e tal qual a gente cuida dos nossos bens materiais, né? Eu cuido aqui para o meu celular não cair no chão, para não rabiscar o livro, para ninguém rasgar, né? Cuidar do carro, mas às vezes eu penso assim, que muitas igrejas deixam assim esse aspecto do cuidado infantil muito como um segundo plano, né? Um segundo plano. Não sei se você tem visto assim, tem alguma igreja assim que você possa dizer para a gente assim, que você acha referência nessa área assim, do cuidado infantil? Não sei, talvez é muito específico, né? Mas, Exato. Não, na prática, primeiramente, eu acho que a questão de cuidado com criança é sempre mais complicado. Eu sou pedagogo também, eu sei que não é fácil eu perguntei porque eu sei que você é pedagogo. E aí a gente lida com criança, já dei aula para criança e tudo mais, a gente já treinei professoras para a escola bíblica, na antiga escola dominical, né, que havia antigamente, tudo, né? Mas é sempre um desafio, porque algumas igrejas elas veem a criança, né, ou esse ministério infantil, como um guardador de crianças, né, um depósito, né, um local para não atrapalhar. Para não atrapalhar os pais, porque o foco é os pais. Então não queremos que as crianças tirem o foco dos pais, porque os pais não voltam mais porque ficam ali com aquela, não conseguem prestar atenção, né? E o que acontece? Aí vai as crianças para uma sala e é feita talvez alguma dinâmica de desenhar, ou alguma coisa parecida, alguma brincadeira ali, mas mantendo essa dinâmica de guardador de crianças, né? E não de investir no futuro das crianças, no futuro ministerial, no futuro espiritual das crianças, que eu acho que é o mais complicado, né? E às vezes também a gente ensina a teologia errada para as crianças também, principalmente. Né? Eu até outro dia, Dalton, estava até falando aqui para os alunos da FATEC numa das nossas turmas, um aspecto, uma teologia errada que eu aprendi quando pequeno na igreja, na escola bíblica dominical, inclusive, né? Porque a professora estava explicando o texto de Atos, lembra aquele texto que fala lá sobre, inclusive sobre o crescimento da igreja, né? Ordenança de Jesus, que Jesus diz ali no iníciozinho de Atos: esperem o Espírito Santo descer, quando o Espírito Santo descer, vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra, né? E eu lembro que a professora explicou, né, claro, que ela estava na melhor das boas intenções, mas eu aprendi isso quando criança, né? Ela fez assim 3 círculos, né? Um círculo de Jerusalém, depois o círculo maior, né? Judéia, Samaria, foi fazendo círculos. E ela perguntava assim: qual que é a sua Jerusalém? E eu morava em Colombo, né? Eu falava assim: nossa Jerusalém é Colombo, isso, né? Judéia é o estado do Paraná, e vai indo, né? Samaria é a Argentina, por exemplo, território samaritano. Aí os confins da terra, né? A gente vai. E ela explicou assim: então, primeiro o que a gente faz? Evangeliza toda Jerusalém, depois evangeliza toda Judéia, Samaria, até chegar aos confins da terra, né? E depois, quando eu estava já na vida adulta, estudando sobre o crescimento de igrejas, assim como você faz até hoje, né, Davi? Eu percebi que o texto não fala isso. O texto fala que é tanto aqui quanto lá, tanto em Jerusalém quanto em Judéia, Samaria. Quer dizer, não é primeiro evangelizar toda Curitiba, depois porque ao mesmo tempo evangelizar Curitiba e os confins da terra, né?
ao Aí mesmo você neutraliza o pensamento de missões mundiais, missões nacionais, na mente da criança. Ela já cresce com esse pensamento de neutralizar, não, eu tenho que preocupar com aqui, eu tenho que cuidar dos meus somente, né? Isso. Então, Aí você falou esse pensamento de criança, né? Isso foi explicado para mim dessa maneira. Isso está muito perigoso hoje, porque se você for ver alguns ensinos aí fora, estão muitos, vamos dizer assim, mexendo demais com nossas crianças, né? Ensinos sobre sexualidade, sobre caráter, sobre vários tópicos em si, né? Que tem causado dúvidas, né? Então hoje, por exemplo, quando você vem para uma sala bíblica, por exemplo, com as crianças, se você também não souber como professora responder essas demandas, né? Você também não vai saber como lidar com isso. Por quê? Porque as crianças já vêm com uma inteligência pronta, preparada de fora, pelos professores, pelos coleguinhas, pelos seus grupos sociais, né? Onde elas estão inseridas. E quando ela chega numa sala de aula, se o professor não tem um certo preparo, por exemplo, no nosso caso lá, as crianças perguntam: por que é isso? Pode namorar com isso? Por que fulano de tal? Essas questões que elas sabem biblicamente, de uma certa forma, ela tem um certo instinto de que é errado, elas tentam perguntar para os nossos professores. E aí vem o grande problema, a tal de linguagem, porque às vezes você, como é um professor que mais guarda as crianças do que ensina, do que aplica esse ensino verdadeiro, até por falta de treinamento, por falta de investimento da própria igreja, né, ou dificuldade da visão, você também termina respondendo numa linguagem que só piora a situação. Né? Ou seja, já foi criada uma memória ruim da criança lá fora na escola ou na sociedade como um todo, e ela vem para a igreja como uma resposta, buscando a resposta da verdade, e o professor, por não saber trazer essa resposta uma linguagem diferenciada, própria para que ela entenda aquilo numa visão bíblica, mas ao mesmo tempo que ela entenda, para não criar um confronto em casa, um confronto com os coleguinhas, o professor não sabe como explicar isso, né? Eu não sei se tem a ver também, Davi, você vai, né, pode discordar também, né? Nós somos amigos, aí não tem problema. Mas eu vejo assim que às vezes a criança tem uma linguagem diferente, né? A gente fala, mas hoje as gerações de hoje também têm as suas linguagens diferentes. E eu acho que assim, em muitos casos os pastores, os líderes, a igreja em geral, ela continua com a mesma forma de comunicação, né? E eu sei que você fala um pouquinho de comunicação no livro, né? Isso. Eu até me lembro de uma frase que era do Marcelo Galberto, lá do Belo Horizonte, né? O pastor Marcelo Galberto. Tem dois Marcelo Galberto, os dois são de Belo Horizonte. Um é padre e outro é pastor, né? Mas essa frase é do pastor Marcelo Galberto, que ele diz que a igreja deve viver ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha, né? Ancorada na rocha, que é Jesus nos princípios, mas percebendo as mudanças das gerações, assim, né? Então, e a igreja não, exatamente isso, a igreja de hoje, justamente um dos motivos que ela não está conseguindo se revitalizar ou crescer, é justamente que ela não está conseguindo falar a linguagem das novas gerações. Né? Ela não consegue, por exemplo, ela não consegue falar com a geração Z, que o pessoal fala que é a geração mais complicada, mais difícil, né? Mais resistente em alguns aspectos, né? E hoje a igreja ela não consegue falar sobre isso, né? Eu me lembro que eu escutei uma palestra do Dr. Ricardo Agreste, que ele fala sobre isso, inclusive, muita propriedade, e ele fala justamente que a igreja, se a igreja não souber falar, fazer a leitura correta das gerações, ela vai ficar para trás. Né? Me chamou muita atenção isso que o Ricardo Agreste falou, porque se a igreja não souber fazer a leitura correta dessas gerações que estão vindo, a linguagem de hoje, os comportamentos, ela vai ficar para trás, vai perder jovens, vai perder crianças, vai perder. Porque os velhos. Vai envelhecer sem se renovar, né? Vai envelhecer, vai perder muitas pessoas e assim por diante. Né? E o que acontece? Se contextualizar, falar, saber se comunicar com as novas gerações, com a geração de hoje, se comunicar com a geração Z e com as demais gerações que existem, a essência, é uma das essências para dar certo essa revitalização, para que a coisa funcione de verdade. Né? Porque o que acontece? Você pode revitalizar uma igreja. Pô, a igreja ficou bacana, o ambiente ficou legal, o culto ficou tudo nota 10 na revitalização. Mas você não consegue atrair novas pessoas porque você não revitalizou a tua linguagem, não conseguiu se comunicar com as novas gerações. Então a igreja também precisa fazer uma revisão da sua filosofia de vez em quando, né? Assim como a gente faz revisão de vida. Ver onde ela tem errado, o que ela tem que fazer para mudar isso. Você falou do Ricardo Agreste, né? Tem um livro do Ricardo que eu lembro, que se chama Revisão de Vida, e que ele fala uma frase que acho que tem tudo a ver com a igreja. Ele está falando sobre a vida pessoal de cada um, né? Mas acho que tem a ver com a igreja.
ele fala assim, eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de envelhecer e não me tornar sábio. Porque tem muita gente que envelhece, mas não se torna sábio. Não seria isso o caso da igreja também, Adalto? Porque o sábio, ele envolve o quê? Envolve mudanças, envolve Aham. entender aonde que ele precisa mudar para continuar sendo sábio. Aham. Né? Porque se ele não mudar, ele não vai continuar sendo sábio. Então, a sabedoria dele vai envelhecer com ele. Porque o sábio está sempre aprendendo novas coisas. Aprendendo novas formas de comunicação, tecnologia. E avançando nesse processo todo. Né? Então, eu acho que hoje, por exemplo, a igreja ela tem procurado se aproximar do jovem, por exemplo, que é a geração mais difícil dessa questão toda aí, tentando trazer para dentro da igreja modismos, eventos, no sentido de aculturar-se um pouco mais na cultura do jovem. Mas não é a questão do evento somente. Você também tem que aprender a se comunicar com esses jovens. Às vezes os eventos enchem, né? Mas os cultos são vazios. Exatamente. Mas por quê? Porque o que acontece? O evento encheu, mas não permaneceu. Por que não permaneceu? Porque a igreja só fez um evento para atrair jovem, mas não soube dar uma continuidade se comunicando na linguagem desse jovem. O evento seria uma ferramenta, mas é uma das ferramentas, né? Não seria uma das ferramentas. Ele pode atrai a pessoa, mas não adianta você atrair alguém que você não sabe se comunicar com esse alguém. É mais ou menos assim, você me convida vamos dizer assim, para conversar com você, mas você não sabe conversar, ou os assuntos não têm nada a ver, por exemplo, com aquilo que você... Se eu não souber nada de igreja aqui, fica difícil eu também fazer pergunta para você. Exatamente, né? Graças a Deus que você sabe. Muito bem. Tá entendendo? Mas tem que saber o mínimo, tem que saber o mínimo sobre aquela faixa etária, aquela classe, ou aquele tema, o mínimo, para saber me comunicar. Aí vem aquela máxima, né? A comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende, né? Tem mais essa ainda. Colocar do outro lado também, né? E como é que é o princípio da comunicação? Eu tenho que entender um pouco do comportamento e do mundo do outro. Alteridade, né? Exato. Então eu tenho que ser empático ao mundo do outro. Então se eu estou numa igreja e não sou empático ao jovem, ao mundo que o jovem pensa, né? Por que o jovem pensa da maneira que ele pensa diferente de mim, eu nunca vou conseguir atingir ele. Eu vou só censurar o tempo todo e dizer que ele está em pecado. Né? Então por isso que eu acho que essa mudança de visão é muito importante. Né? E eu acho que é por aí o sistema todo. Né? E eu acho que hoje, né, Dalti, a igreja também está aprendendo, né, a lidar com as tecnologias, né, que as pessoas estão usando hoje. Eu acho que Jesus também é um exemplo disso para a gente, né? Jesus, no seu tempo, foi assim, uma revolução do que Jesus fazia, né? Pregava no barquinho, alimentava a multidão, contava parábola, contava história, né? Antigamente será que Jesus hoje ia fazer podcast, Dalti? O que você acha aí? Eu acho que não ia aceitar. Esse não é o Messias, eu ia dizer, né? Eu vou falar que não é o Messias. Não, esse não é. Esse é muito moderninho para ser o Messias. Mas uma das coisas que eu coloco muito aí na questão do livro é que a restauração ela vem antes da revitalização. Né? E tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. A restauração vem antes da revitalização. Embora ela pareça ter o mesmo sentido, mas se você for pesquisar, ela tem sentidos diferentes. Né? Então, quando se fala em restauração, em que sentido eu estou me referindo? É justamente ressignificar aquilo que se perdeu no meio do caminho. Hoje, por exemplo, nós falamos no início da tua pergunta lá, na primeira pergunta, a questão é igreja, organismo, organização, enfim, qual é a diferença? Justamente nós fomos ensinados durante muito tempo e focados na igreja com organização, instituição, né? O templo, né? Enfim, toda essa questão voltava em cima disso, né? E hoje essa nova geração está começando a entender que igreja somos nós, né? A igreja é esse organismo vivo, que se movimenta, é essa família que vem para pertencer, é esse local que nós estamos ali nos edificando para crescer juntos, para depois ser enviados para fora. Né? Hoje está ensinando isso. Mas isso só é possível no momento que você ressignifica conceitos que foram muitas vezes ensinados lá no passado, de uma forma, é claro, positiva, de uma forma com pessoas muito queridas e honestas, né? Nos seus ensinamentos, mas que não são corretos para vamos dizer assim, teologicamente falando. Né? Outro fator importante também na área de crescimento, que eu falo na restauração, é o que aconteceu com a igreja de Coríntios, que teve foi uma igreja que teve sucesso no seu primeiro momento. Os corintianos sempre foram meio complexos, né? E
E aí o que aconteceu? A gente vê que lá na frente houve alguns problemas sérios. Você diz aqui que o Corinto era uma igreja na UTI. Na UTI, né? Por quê? Mas ela começou bem, se você for ver, uma igreja conhecida com os dons, excelência e tudo mais, né? Só que ela teve problemas e Paulo Qual teve que igreja hoje começou bem e está terminando? Não, estou brincando. Aí você vai comprometer, né? Desculpa. Aí você vai comprometer, né? Mas aí o que aconteceu? Se você for ver, Paulo, antes de qualquer coisa, o que ele fez ali? Ele procurou sarar essa igreja, restaurar essa igreja. Havia inimizades, havia pecado, havia libertinagem, vários fatores que havia. Então, a restauração começa com isso. Por exemplo, eu já pastorei uma igreja muitos anos atrás, que havia, por exemplo, duas famílias que não se conversavam entre elas. Na hora do culto, nós sentávamos nos bancos da direita, outros nos bancos da esquerda. Na hora que você pedia para se cumprimentar, as da direita só, que eram duas famílias grandes que povoavam a igreja, né? As da direita só com a direita, a esquerda só com a esquerda, você nunca via um cruzamento. Na hora que terminava o culto, a mesma coisa. Parece que você está falando da igreja atual, da igreja brasileira. Os irmãos da direita não se assentam com os irmãos da esquerda, né? Mas aí o que aconteceu? E ali eu percebi que havia uma desavença já há 3 anos. Fazia 3 anos que aqueles irmãos congregavam na mesma igreja, 60 pessoas que não se davam entre si, ali, duas famílias grandes que não se davam, amigos dessa família, parentes, conhecidos, que não se davam com amigos e parentes dessas pessoas aqui. E frequentavam no mesmo tempo, né? E eu fui pastorear esse lugar lá. Então, eu tive que ser como Paulo, tive que ter discernimento, sabedoria, né? E amor para fazer essa correção, né? Para essa igreja, esse alinhamento, para que essa igreja pudesse, então, primeiro partir da restauração, para depois ir para o nível de revitalização, que é preparar esse crescimento. Primeiro eu curo, né? Primeiro eu saro, primeiro eu busco o diagnóstico nisso tudo. Aonde está o erro? Eu boto a casa em ordem, para depois trazer novas pessoas. Senão eu vou trazer pessoas que vão ser alicerçadas por um alicerce que já está caindo. E as pessoas às vezes estão doentes ainda. Estão doentes. É o cego curando, o cego guiando outro cego. Então o primeiro passo é identificar se a tua igreja não está sendo um cego guiando outro cego em primeiro lugar. E de que forma você faz isso? Com os diagnósticos, né? Observando aonde que nós estamos errando, onde que existem coisas ocultas, onde existe pessoas que estão ali causando tumulto, divisão da igreja, pessoas tóxicas, onde existem pessoas que não estão mais compactuando da mesma visão. Pessoas tóxicas. Tem isso na igreja também? Olha, um pouquinho? Um pouquinho tem, né? Sempre tem, né? Sempre tem alguns abençoados, né? Que estão ali para perturbar os ambientes, né? Mas isso aí, é claro que mesmo com a revitalização, você não vai cessar isso 100%. Mas principalmente o grosso disso tudo, né? O que hoje está muito visível, tem que ser trabalhado para que não venha contaminar os novos que vão chegando. Você tem que tirar do caminho dos novos tudo aquilo que vai contaminar ou vai fazer ele se tornar crente menino, crente carnal, crente fraco. Né? O que torna um crente menino, fraco ou carnal são justamente também alguns comportamentos que a igreja já vem caminhando e nunca se conserta, né? Nunca se restaura. É isso aí. Então tá bom, Daut. Eu lamento informar, mas a gente já está chegando no final aqui, viu? É um tema que brilha os olhos para falar e a gente gosta muito. Mas obviamente que não daria para a gente falar, né? Dos 214 páginas do livro, das 214 páginas do livro. Então é o seguinte, para quem aqui é da região de Curitiba, a gente tem esse livro aqui também, aqui na biblioteca da FATEC, também na livraria, né? Para venda, na livraria da FATEC a gente tem o livro do Daut. Mas tem outra forma também de comprar o livro para facilitar a vida das pessoas? Isso, tem que ter na Amazon também. E também é claro que a gente está planejando aqui, junto com a coordenação, trazer uma palestra sobre esse tema. Tá bom. Isso vai acontecer aqui. Essa semana ainda temos a data, né? Exatamente. Queremos fazer uma palestra aqui, um seminário, uma conferência sobre isso, né? Para colocar um pouquinho de melzinho na chupeta, como diz o ditado, né? Tá bom. Tá bom? Teria mais 1000 perguntas para fazer aqui, viu? Mas olha, vamos deixar para outra oportunidade aí, senão o pessoal também não compra o livro, né? Apesar que essa não é a ideia, né? A gente veio aqui para conversar sobre a igreja hoje. Obviamente não é isso, mas a gente... E a linguagem do livro é justamente uma linguagem mais acessível a todo o público, né? A gente procura ser uma linguagem mediana, né? Há momentos que a gente vai ser um pouco mais, como diz, mais solto, e outros temas mais sérios, vai tentar trazer uma linguagem um pouco mais profunda da coisa, né? Mas é bem acessível a todos, né? Não é nada que... E eu acredito que vai ser bacana. Muito bem, muito bem.
Então tá bom, Daut. Muito obrigado aí pela sua presença aqui com a gente, né? Obrigado a você que nos acompanhou aí também. Eu agradeço aí Obrigado aí pelo a convite Suzana aí também. também que nos acompanha aqui na transmissão e na direção. Ô Daut, você termina aí fazendo o seguinte. Aqui no livro você faz agradecimento à sua esposa, a Luciana, né? Manda um abraço para ela aí, né? Isso, um abraço para a Luciana, um beijo para minha esposa amada. Senão ela vai ficar brava com você aí, tá bom? A fiel companheira, né? Isso aí. Que bênção Então de tá Deus. bom. E meu amigo Daut, eu comecei a ler o livro, eu não li ainda na íntegra, mas já gostei do que eu comecei a ler. E quero incentivar você também, né, a continuar escrevendo. Isso. Outro dia até um aluno perguntou por que você escreve. Eu escrevo porque eu acredito que os livros vão durar mais do que eu. Então, o que eu escrevo vai ficar ainda pela eternidade e pode abençoar a vida de outras Com pessoas. certeza. E a nossa oralidade não, a gente tem um tempo de vida curto e a gente tem um tempo de influência, mas o que a gente escreve pode ficar aí para você. E a ideia justamente é essa, ajudar as pessoas, ajudar os pastores, os líderes, né, a crescerem, a montar estratégias, né, a sararem as suas igrejas, a revitalizar. Essa é a ideia, né? Isso aí. Porque eu acho que isso é o que Deus colocou no meu coração, me incomodou para fazer, né? Porque, na verdade, é um tema, se for ver, para um público muito específico, né? Porém, é um tema que tem urgência, né? Quando você começa a ver estatísticas, começa a ouvir pessoas, o lamento de pastores, as dores de pastores aí, muitos pastores atentados, muitos pastores desistindo do ministério, né? Então isso é muito sério, né? E se você vê que a maioria, muitas frustrações, muitas dificuldades realmente, né? Então tá aí, devemos trazer respostas aí para alguma das respostas, né? Para ajudar nossos colegas aí. Tá aí o livro para a galera então. Obrigado. Tá bom? Pastor Daut, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. E saudações gremistas então. Amém. Até a próxima. E é um prazer estar aqui. Tá? Tá bom, um abraço. Um abraço.